A paz do Senhor Jesus, queridos professores, estamos aqui no canal da IEADIO EBD, esse canal que tem por objetivo abençoar você, professor, a ministrar as suas aulas de escola bíblica dominical com mais clareza, com mais conhecimento e graça. Nós estamos estudando neste trimestre o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel, fé e ação em meio às adversidades da vida. E hoje, na lição 5, o título é Davi provado pelo ciúme. Nós sabemos que Davi derrotou o gigante Golias. É uma história bíblica muito conhecida, até por pessoas que não vão à igreja ou não leem a Bíblia, sabem deste acontecimento grandioso que foi um jovem derrotar um gigante. Mas o que aconteceu após isso? Após isso, Davi foi muito aclamado pelo povo, pelos soldados de Israel, que chegaram a criar uma canção e comparar Davi com o rei Saul. E a canção está lá em 1 Samuel 18, do 7 ao 9. O povo cantou que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E essa canção despertou um ciúme intenso no coração de Saul. O ciúme que o rei Saul sentiu de Davi é um dos exemplos mais marcantes de como esse sentimento pode corromper o coração humano e afastar alguém da presença de Deus e da vontade que o Senhor tem para a sua vida. Porém, o ciúme de Saul foi além de um sentimento. Ele começou então a criar estratégias para prejudicar e até mesmo matar Davi. E como Davi reagiu diante deste mal que veio contra ele de uma forma injusta? O rei Saul agora estava furioso e tentando matar Davi. Como Davi reagiu? Será que ele combateu o mal com o mal? Ou ele manteve-se íntegro diante de Deus? Vamos aprender isso hoje nessa pré-aula. Não esqueça então de curtir este canal, compartilhar com outras pessoas para que venha edificar muitas vidas e também acompanhar os conteúdos que são postados neste canal. Vamos então para a pré-aula ministrada pelo comentarista desta lição, o pastor Marcos Tedesco. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa, né, sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 5. E lembrando sempre, essas pré-aulas, na verdade, elas têm o objetivo de trazer alguns pontos de conexão, algumas questões que devem ser enfatizadas ao longo do estudo da lição, né? Ela não tem essa pretensão de completar, de trabalhar as minúcias, mas é trazer alguns detalhes importantes, tá bom? E ela se dirige, né, professor, a você que vai estar aí preparando essa aula, que já está preparando e que quer alcançar o coração dos jovens, os seus alunos. E é uma grande alegria, né, poder comentar essa lição. Agora a gente vai estar trabalhando hoje, então, a lição de número 5, tá certo? O tema geral da lição, né, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. E a nossa abordagem de hoje é na lição 5, que tem como título Davi provado pelo ciúme. Eu quero fazer menção também, professor, você não pode perder a oportunidade de adquirir esse livro, que é o livro de apoio, tá certo? Para nosso trimestre, né? Então, ele complementa a lição ela tem 13 lições, e para cada lição, aqui no livro, você tem um capítulo escrito com um aprofundamento das temáticas, mais detalhes, subsídios importantíssimos, e com certeza esse material, ele lhe trará, não só ao longo do trimestre, mas também posteriormente, bastante subsídios, né? Bastante conteúdo aí para as suas pregações, para o seu próprio conhecimento, né? Para buscar uma leitura também devocional, com certeza vai lhe abençoar muito. E fica o convite também a você fazer, né, para os seus alunos, os seus jovens, né,
esse despertamento por ampliar aí suas bibliotecas, investir em livros e principalmente nesse momento, o livro que complementa a temática da lição dos jovens, tá bom? Vamos para a lição de hoje, lição de número 5, Davi, provado pelo ciúme. Pessoal, olha só, o texto principal, sempre muito importante fazer essa abordagem do texto principal, é encontrado em Salmo 25, versículo 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. A síntese dessa lição, ela vai falar sobre como a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando à perseguição implacável contra Davi, né, colocando assim realmente em situações bastante desafiadoras. E em contrapartida disso a gente percebe Davi vencendo essa provação dos ciúmes de Saul e honrando o rei Saul até o fim da sua vida. Quero fazer destaque especial também para que você, eu tenho enfatizado isso desde a primeira pré-aula, desde a primeira lição, a importância de trabalhar com seus alunos a leitura semanal. Hoje nós temos redes sociais que ajudam muito. O WhatsApp, você pode fazer um grupo com seus alunos e ali dar esses despertamentos. Você pode também, numa rede social, jovens, uma das principais que eles gostam muito, eles não, nós, somos todos jovens. Uma das redes sociais que eles mais gostam é o Instagram. Você pode fazer uma postagem bem legal, mostrar ali o versículo, o texto, botar alguma imagem que faz um chamado à reflexão e marcar os seus jovens. Marque eles para que eles repostem, leiam. São formas diferentes de você trazer para o jovem um lembrete de ler essa sequência e se preparar melhor para a lição que será estudada durante a semana. Vamos conhecer um pouquinho as temáticas dessa leitura semanal? Vamos lá. Primeiramente, segunda-feira, Deuteronômio 32. Fala sobre a questão do ciúme zeloso, aquele ciúme que, Na terça, Gálatas 5, 19 a 21, fala desse ciúme humano, esse ciúme doentio, ruim, problemático. Na quarta, primeiro livro de Samuel, capítulo 24, vai mostrar de como Davi, mesmo provocado pela perseguição, mesmo vítima desse ciúme, ele poupa a vida de Saul. Depois vamos falar um pouquinho na quinta-feira, Provérbios 10 e 9, sobre o valor da integridade. Sexta, Gálatas 6 e 9, a importância de sempre fazer o bem. E finalmente, o Salmo 26, no sábado, vai trabalhar a integridade de Davi. Já o texto bíblico, o texto bíblico de leitura em classe, ele traz um texto no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 16. E entre esses versículos, eu vou destacar o primeiro, para que a gente possa ler aqui e de forma especial, já compreender ali aonde que nasce esse ciúme de Saul. O versículo 7 diz o seguinte, olha só. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Diante disso, Davi está numa posição onde o povo começa a admirá-lo e Saul numa posição onde ele começa a se sentir ameaçado. No início então da nossa abordagem, a gente pode ver que o reinado de Saul, à medida em que os anos foram passando, foi sendo marcado por momentos infelizes e reprováveis. O que havia começado bem, caminhava para um final trágico. Uma das faces desse lamentável declínio é justamente
no que se refere às crises de ciúmes do rei para com Davi. Meus amados, nós precisamos cuidar com essa questão de ciúmes, essa questão de sentimentos ruins, essa questão de perseguição. Nós temos que cuidar, porque nós não podemos nos deixar ser motivados a ter esses ciúmes também, temos que cuidar com isso, mas também precisamos ter sabedoria para não responder de forma errônea a esses padrões. Devemos confiar no Senhor e, conduzidos pelo Senhor, nos prepararmos para sempre responder o mal com o bem. Pense nisso. No primeiro tópico, nós vamos falar com mais detalhes sobre o ciúme de Saul. O primeiro ponto ali fala justamente sobre essa prática, o quanto o rei Saul ele era ciumento. A Bíblia ela faz menções de histórias onde os ciúmes podem ser percebidos. Tem tanto esse ciúme que a gente está aqui condenando, que é de Saul para com Davi, mas também há certas menções sobre um ciúme de Deus, o ciúme do Espírito Santo. Mas aí é uma outra ótica, é um ciúme de cuidado, de zelo, é um ciúme de querer o bem. Então, nós vamos agora entender um pouquinho melhor sobre como que isso se configura, tá bom? Bom, esse ciúme que Saul sentia, ele é um ciúme danoso. Ele traz tristeza, frustração e prejudica fortemente a capacidade de refletir com clareza. Um texto bíblico que nos mostra isso de forma bem clara é Tiago 3:16. É muito triste a gente ver alguém tomado pelos ciúmes. Quando o ciúme toma conta, a infelicidade é geral. Quando o ciúme começa a fazer o seu estrago, a gente tem uma sucessão de eventos lamentáveis e a destruição ela começa a se mostrar cada vez mais próxima. Então nós precisamos cuidar com isso. É necessário também levar em conta a importância, meus amados, de perceber que o ciúme, ele tem na Bíblia algumas menções sobre esse ciúme do zelo, do cuidado, da proteção, mas não é esse o ciúme que nós vemos aqui. Saul não quer proteger Davi, Saul não quer cuidar de Davi, Saul quer destruir Davi. Importante perceber isso e cuidar para que essa questão seja bem clara em nossas vidas. Então, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, o tópico 2 nos traz um alerta importante. Diante da perseguição, diante do ciúme, diante das adversidades, olha o título do tópico 2. Prossigo para o alvo. Que maravilha, meus amados. O ciúme pode ser superado diante desse direcionamento divino em nossas vidas. Mas nós devemos buscar no Senhor forças para superar isso. Não é saudável o ciúme. O ciúme não é algo bom. Ele ofusca a nossa visão e nos impede de alcançar o nosso alvo maior. Fielmente seguimos o conselho de Paulo. Prossigamos para o alvo. Não percamos tempo com o que nos aborrece e, direcionados por Deus, avancemos para o que é elevado. Pense nisso. O ciúme de Saul nos serve de alerta. Nós devemos nos alegrar pelo desenvolvimento e crescimento dos nossos irmãos e jamais nos entristecer pelas conquistas dos demais. O amor verdadeiro, ele não oprime, ele não aborrece, mas se alegra com o desenvolvimento de quem está ao seu lado. Vamos para o tópico 2? No tópico 2 nós falaremos um pouquinho mais sobre a presença dos princípios na vida do ser humano. O título do tópico é Um Homem com Princípios. Primeiramente, nós vamos ver ali uma fala sobre Saul, escolhido por Deus. Muitas pessoas acham que Davi foi ungido, Davi foi escolhido, amém, Saul não. Não,
Tanto Saul quanto Davi foram escolhidos por Deus e ungidos pelo mesmo profeta. A questão foi a escolha. Saul escolheu sair do caminho. Davi, cada vez mais, buscava estar no centro da vontade do Senhor. Muitos acreditam, né, que Saul não foi escolhido, mas foi sim. Aleluia. Inclusive tem um texto ali, acho que é 1 Samuel 10 e 11. Na lição eu trago isso para você. Chegou um momento em que Davi, Saul, cheio do Espírito, ele foi levado a profetizar, meus amados. Então houve um momento em que o rei Saul era zeloso, ele obedecia ao Senhor, o Espírito do Senhor era com ele. Mas diante das más escolhas, as coisas começaram a dar errado. Não basta ser filho de crente ou membro de uma igreja avivada. É preciso permitir, professor, enfatize isso com seu jovem, é preciso permitir que o amor do Senhor transborde através da vida do jovem cristão. Ele precisa buscar a presença real do Espírito Santo. O fato de eu ter pais crentes, de eu estar na igreja no dia a dia, se eu não buscar a Deus, eu não vou conseguir alcançar esse patamar que nós tantos almejamos. Nós precisamos buscar ao Senhor. Olha só, ser escolhido por Deus é uma grande honra. Mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Eu preciso ser chamado por Deus, escolhido por Deus, mas eu preciso dizer sim ao meu chamado. Eu preciso me dedicar na obra do Senhor. Você, professor, já deve ter quantas vezes refletido sobre aquele texto que diz, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É isso aí. Bom, o tópico 2, esse tópico, ponto 2, ele traz ainda uma questão interessante, né? Um reinado de grandes feitos. Saul foi conduzido por Deus e nos primeiros anos do seu reinado houve muito desenvolvimento, muitas vitórias. Ele combateu fortemente a idolatria, a feitiçaria. As campanhas militares permitiram que o reino fosse expandido em seu território. Ele conseguiu ter ali um êxito bastante considerável. Porém, com o passar do tempo, ele foi afastando-se, ele foi deixando de seguir ao Senhor. A cada decisão errada, Saul se afastava da vontade do Senhor mais e mais. Em meio a tantas desobediências e negligências, chegou o dia em que Deus rejeitou a Saul e ordenou a Samuel que ungisse um outro rei. Sobre esse rei, nós vamos ver agora no ponto 3 desse tópico. Davi, um homem de princípios. A integridade de Davi é mencionada diversas vezes na Bíblia Sagrada. Uma característica que se manteve preservada desde a mocidade e através de todo o seu reinado. Mesmo em um momento de grande dificuldade e constrangimento, conseguiu rever suas posturas e, arrependido, humilhou-se aos pés do Senhor. Mediante esses grandes desafios, Davi não se deixou abalar pelas provocações, pelas manipulações, pelas perseguições. Nos momentos difíceis, ele, confiante no Senhor, controlava os seus ânimos e mantinha o equilíbrio com calma e inteligência emocional. Professor, veja só, embora o conceito seja muito recente, inteligência emocional, esse conceito ele é algo muito antigo. Essa competência, e desenvolvido por vários personagens bíblicos. Aqui eu vou destacar o nome de alguns desses que se destacaram pela inteligência emocional. Davi, José, Josué, Paulo. Veja que interessante. Convide os seus jovens a pesquisarem um pouco mais sobre esse conceito de inteligência emocional e convidarem essa capacidade, né, a fazer parte da sua vida.
Finalmente, eu quero enfatizar que a integridade deve ser uma constante na vida de todo cristão, já que seguimos os passos de Cristo e somos referenciais para todas as pessoas que nos cercam. Vamos para o tópico 3. Uma integridade à prova de ciúmes. Professor, aqui nós vamos primeiro trabalhar a lógica humana, depois vamos falar como é um homem dirigido por Deus e por último nós vamos trabalhar a integridade na vida do jovem cristão. Vamos dar uma olhadinha então. Primeiramente, a lógica humana, ela nos leva diante de um ciúme, diante de uma atitude como as que Saul tinha para com Davi, a reação, a agredir, a se levantar contra, mas é preciso atentamente se deixar ser guiado pela soberania e pela vontade divina e cumprir tudo o que está determinado. Davi em nenhum momento se permitiu adiantar etapas, avançar sinais, mas foi fiel. Glória a Deus por isso. O que você faria no lugar de Davi, hein? Professor, pergunte para os seus jovens. Fale com os seus jovens e diga, o que vocês fariam? Perseguições, traição, ingratidão, falta de reconhecimento, são muitas investidas. O que Davi fez nós sabemos, mas com certeza muitas pessoas teriam uma postura bem diferente diante de tal quadro. A paciência e a integridade de Davi nos motivam a seguirmos o seu exemplo e nos ensinam o valor de nos deixarmos sermos conduzidos pelo Senhor. Amém. Amados, Davi era um homem dirigido por Deus. Caro professor, enfatize isso com seus jovens, com seus alunos. Davi era conduzido por Deus. E nós? É importante sempre contextualizar. Traga o máximo possível a lição para o dia a dia do aluno. Traga referenciais da vida dele. Olhe para ele e faça essas perguntas. Olhe para ele, seus alunos. Nós somos conhecidos como os seguidores de Jesus Cristo. Não é mesmo? Somos cristãos. Diante dessa verdade, a nossa vida e a nossa forma de pensar precisam ser totalmente distintas da forma como os que não seguem a Jesus vivem. Nós somos diferentes, nós agimos diferentes, nós pensamos diferente. Por quê? Porque nós estamos na direção do Espírito Santo. Amados, um último destaque importante, devemos atentar para o papel da integridade na vida do jovem cristão. Vamos cuidar, vamos mostrar para os nossos jovens que a integridade não pode ser maculada. Nós somos chamados a sermos íntegros, ou seja, nós temos que ser fiéis o tempo todo, justos o tempo todo, honestos o tempo todo. Essas três características, olha só, honestidade, retidão e imparcialidade, devem fazer parte da vida de cada um de nós cristãos. Professor, enfatize com seus alunos e mostre para eles a necessidade de viver isso em suas vidas, para que assim possamos glorificar o nome do Senhor com as nossas histórias, com as nossas caminhadas. Pense. Coloque essa questão para os seus jovens. Você já pensou no privilégio em ser alguém totalmente na contramão dos valores do mundo? Celebre com os seus jovens essa verdade. Vamos nos alegrar em sermos seguidores de Jesus. Aprendemos que o Espírito Santo de Deus, ele era com Davi. Na Bíblia Sagrada encontramos muitas pessoas nessa condição. Pergunte para o seu aluno nesse momento. Jovem, você está buscando ser cheio do Espírito Santo? Um grande convite, não é mesmo? É isso aí. Meus amados professores de Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, muito obrigado. Finalizamos aqui mais uma lição, alguns apontamentos.
E nos vemos na próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe. Até lá. Nós aprendemos com esta lição que as escolhas que nós fazemos na nossa vida vão refletir no nosso futuro. Diante da adversidade, Davi manteve-se íntegro, mesmo quando alguém maquinava o mal contra ele. Ele não desonrou o rei Saul, porque reconhecia que Deus tinha instituído ele como rei. Já Saul deu vazão aos seus sentimentos carnais, malignos, e se desviou da vontade de Deus para a sua vida. Que possamos seguir o exemplo do rei Davi e continuar nesse trimestre aprendendo com o Senhor como podemos fazer para agradar o coração do nosso Deus. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.